Olá, tudo bem com você? Meu nome é José Carlos, eu sou coach de relacionamentos e hoje eu quero falar com você sobre por que as pessoas mudam tanto depois do casamento ou depois de algum tempo de relação. Um rapaz me mandou uma mensagem via Facebook me fazendo a seguinte pergunta: ela mudou muito depois do casamento, nem parece mais a mesma pessoa, o que eu faço? Eu respondi para ele e resolvi gravar esse vídeo aqui porque acredito que haja muitas pessoas na mesma situação. Eu vou apresentar nesse vídeo aqui 3 razões do porquê as pessoas mudam e no final do vídeo eu vou apresentar para você 4 perguntas que podem ajudar você a entender melhor as mudanças que estão acontecendo em sua relação e o que você pode fazer para que essas mudanças sejam cada vez mais positivas. O primeiro ponto que você deve ter em mente é que nós estamos o tempo todo em constante mudança. Então aquela ideia de que o fulano mudou de uma hora para outra não existe. Aquela mudança foi aos poucos, talvez você não tenha percebido, talvez nem ele tenha percebido, mas aquela mudança foi aos poucos. Ele mudou o jeito dele pensar e depois ele mudou o jeito dele agir. E a mesma coisa acontece com você. Você muda seu jeito de pensar, depois muda seu jeito de agir. E nós temos a tendência de ver apenas as atitudes do outro, porque nós não conseguimos ver o pensamento do outro. Então você vê que o outro mudou e você pensa que o outro mudou de repente. Na verdade, aquela mudança veio com o decorrer do tempo. Então a pergunta que eu posso fazer para você aqui é: o que é que você pode mudar na sua relação, na sua atitude para melhorar a sua relação? Se você mudar alguma coisa para a melhor, é provável que a sua relação mude para melhor e que o outro mude também para melhor. Então, se você quer que as coisas mudem, você deve mudar. Se você quer que as coisas melhorem, você deve melhorar. Nós estamos sempre em constante mudança e você pode fazer com que essas mudanças sejam positivas. Então, o que você pode fazer para que a sua relação melhore? O segundo ponto que eu quero que você tenha em mente é que no início de uma relação, o outro apresenta para você apenas o que ele acha que é positivo, apenas o que ele quer apresentar. Ele não apresenta todas as coisas para você sobre ele. Ele apresenta apenas o que é bom para que você goste dele e vice-versa. Você também faz a mesma coisa. Porém, conforme o tempo vai passando, conforme a relação vai amadurecendo e conforme depois do casamento, talvez, você passa a ver no outro coisas que você não via. Você passa a conhecer no outro coisas que você não conhecia. Você passa a conhecer os defeitos dele, você passa a conhecer os hábitos dele, você passa a conhecer muito mais o pensamento dele e conforme a relação vai passando, você começa a perceber que aquela pessoa que você conheceu no início da relação não é a mesma pessoa que está hoje com você. E isso não porque ele mudou, apenas porque o seu conhecimento sobre ele ou ela mudou. Você passou a conhecer ele melhor. Isso faz com que você tenha a impressão de que o outro mudou demais. E na verdade, o que mudou foi a sua percepção sobre o outro. No início você não conhecia, agora você não conhece. A questão é que antes do casamento, antes de uma relação duradoura, você tende a ver apenas os pontos positivos. E depois você tende a conhecer os pontos negativos. Então a pergunta aqui é: quais são os pontos positivos do outro e quais são os pontos negativos do outro? Essas mudanças que você vê que o outro tem são mudanças positivas ou negativas? Normalmente você vê as mudanças negativas. Nós temos a tendência de ver as coisas ruins. Só que se você ficar vendo apenas as coisas ruins, você vai se sentir chateado, você vai se sentir mal, você vai ficar triste porque as coisas estão ruins. Então a questão aqui é: quais são os pontos positivos do outro? Você já está dando atenção para os pontos negativos e esquece isso. Quais são os pontos positivos do outro? Se você começar a ver os pontos positivos do outro, é provável que você comece a se sentir melhor na relação e que a relação, por consequência, comece a ser melhor para você. Você comece a gostar mais do outro, talvez. Você comece a gostar mais das atitudes do outro. Você começa a se sentir melhor na relação. Então, quais são os pontos positivos do outro? O terceiro ponto que eu quero que você entenda sobre as mudanças é que normalmente nós vemos como mudança aquilo que é negativo. Ou seja, aquilo que nós não aprovamos, aquilo que nós não gostamos. Porque geralmente o que é bom a gente leva como se fosse uma coisa boa. O outro melhorou, beleza. Mas quando é ruim a gente leva aquilo como uma mudança negativa e nós não queremos aquilo. O ponto é que você pode não estar se dando conta de que as mudanças são ruins para você. Pode ser negativa no seu ponto de vista, mas talvez não seja negativa no ponto de vista do outro. Você não dá atenção para o que o outro pensa ou para o que o outro quer. É óbvio que há mudanças negativas, há coisas que vêm na sua relação que podem ser ruins e podem prejudicar muito o seu casamento, o seu relacionamento. Mas, se o outro mudou, talvez não é porque é interessante ou importante ou válido para o outro essas mudanças. Você já parou para pensar sobre isso?
Muitas vezes nós damos importância apenas ao que nós queremos, apenas ao que nós desejamos, apenas aos nossos pensamentos. E esquecemos de dar atenção ao outro. Então a questão aqui é, o que importa é só o que você quer ou o que o outro quer? Essas mudanças que estão acontecendo são apenas negativas para você ou são positivas para o outro? É muito válido você parar para analisar se essas mudanças são positivas para o outro. Porque talvez seja por isso que ele esteja mudando, ou ela. É óbvio que isso não necessariamente vai ser bom para a relação. Mas se você começar a entender se é positivo para o outro, talvez você possa fazer uma coisa para que as coisas melhorem na sua relação. Se as coisas não estão boas, você pode fazer com que melhorem. Vê? Então pense, essas mudanças são positivas para o outro ou não? Se você der mais atenção ao outro, se você começar a desenvolver uma empatia com relação ao outro, talvez você comece a entendê-lo melhor e com isso você possa ter uma relação melhor. Agora eu tenho 4 perguntas que podem ajudar você a entender melhor essas mudanças que acontecem na sua relação e entender melhor o que você pode fazer para que essas mudanças sejam sempre mudanças positivas, para que a sua relação sempre melhore. A primeira pergunta tem a ver com o seu parceiro. Quais são as mudanças que você percebe no seu parceiro, seja positiva ou negativa? Eu quero que você faça uma lista de quais são as mudanças que você percebe no seu parceiro. Faça uma lista. A segunda pergunta tem a ver com você. Quais são as mudanças que você percebeu em você? Com relação aos seus pensamentos, com relação aos seus sentimentos, com relação à sua forma de agir, na relação e com o outro. O que mudou? O que você mudou? E como que isso afeta a sua relação? Eu quero que você liste, então, quais são as mudanças que você teve desde o início da relação. A terceira pergunta tem a ver com o que é bom ou ruim. Há mudanças positivas, há mudanças negativas. Há mudanças positivas que são muito boas e há mudanças negativas que são muito ruins. Porém, há aquelas mudanças negativas e positivas que podem melhorar e devem melhorar. E há aquelas que não precisam ter tanta significância. Então, a terceira pergunta tem a ver com essas mudanças. A pergunta é a seguinte: qual dessas mudanças, suas ou do outro, podem e devem ser melhoradas? Vê, você listou as mudanças do outro e você listou as suas mudanças. Agora eu quero que você faça, a partir dessas 2 listas, uma terceira lista referente a quais dessas mudanças devem ser melhoradas, mudadas ou eliminadas ou diminuir as consequências para que as coisas melhorem. Diminuir as consequências para que as coisas melhorem. Se você, a partir dessas 2 listas, você fizer uma lista sobre as coisas mais importantes que devem ter maior relevância para você, é mais fácil de você trabalhar essas mudanças. Por outro lado, se você fica com um monte de ideias na cabeça e não tem nenhum foco, é muito provável que você fique com dor de cabeça, mas não resolva nada. Agora, a quarta pergunta tem a ver com essa terceira lista. Essa terceira lista na sua mão vai te dar um norte sobre o que as coisas precisam melhorar. Então a quarta pergunta é a seguinte: o que é que você pode fazer para que as coisas melhorem? A partir dessa lista, você tem uma lista, a terceira lista, com os pontos que você acredita que deva melhorar. Então agora você vai descrever sobre cada um desses pontos o que é que você pode fazer para que cada um desses pontos melhore na sua relação. Se você perceber que você pode fazer a mudança que você quer, você tem a chance de mudar as coisas do jeito que você quer, não que as coisas vão mudar, mas que você tem a chance de mudar. Assim como eu apresentei no primeiro tópico, no primeiro ponto, que há sempre mudanças, que as mudanças são constantes, você percebe que agora você tem o poder de mudar as coisas positivamente. Então, essas 4 perguntas: quais são as mudanças do outro, quais são as suas mudanças, quais as coisas que devem mudar e como que você pode mudar essas coisas, pode ajudar você a melhorar a sua relação, mesmo que só um pouquinho, mesmo que só num ponto. Se a sua relação melhorar apenas em um ponto, apenas em uma coisa, isso já seria positivo para você? Isso já valeria a pena para você? Se sim, então faça com que as coisas melhorem. Esforce-se um pouquinho, faça essas 3 listas e responda a essa 4 pergunta. Eu não vou garantir que as coisas vão melhorar, mas agora você tem a oportunidade de fazer com que as coisas melhorem. Talvez na sua mente venha a seguinte indagação, o seguinte questionamento: ah, mas o meu parceiro não vai mudar por mais que eu faça alguma coisa. Perceba que muita gente tem essa ideia de que o outro não vai mudar. Mas lembra que eu falei que todo mundo muda o tempo todo? Então essa ideia de que o outro não vai mudar é uma ideia muito pequena, muito supérflua, muito irrisória e que não faz sentido real, porque nós sempre estamos
sujeitos à mudança. E você, fazendo alguma coisa, agora você pode influenciar o seu parceiro a mudar de forma positiva, de forma que a sua relação possa melhorar. Então, só que se você ficar com esse pensamento de que ele não vai mudar, logo você não fará nada para que ele mude, logo ele não vai mudar para melhor. Então, vê como depende muito mais da sua atitude do que do outro. Você pode fazer com que as mudanças aconteçam, mesmo que só um pouco. Perfeito? Faça com que as mudanças aconteçam. Essas ideias sobre mudança, sobre como mudar o comportamento, sobre como melhorar as coisas, muitas dessas coisas estão presentes no livro que eu estou terminando de escrever e que daqui a alguns dias estará disponível para quem quiser, para quem tiver interesse. Se você tiver interesse em conhecer o livro ou conhecer mais, ver mais dicas, mais ideias sobre esse tipo de assunto, sobre como você pode melhorar a sua relação, acesse a fanpage, curta a minha fanpage, acesse o site com constância, josecarlosrice.com.br, e você vai ter sempre lá várias dicas que podem te ajudar. O livro daqui a alguns dias estará disponível para você poder comprar ele, se você quiser, ou se você preferir, você acessa a fanpage, e na fanpage eu vou estar sempre disponibilizando conteúdo com relação a esse tipo de assunto. Se você tiver alguma pergunta com relação a esse assunto, deixe a sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser acrescentar alguma coisa com relação a esse conteúdo, deixe aqui nos comentários, que vai ser de grande valia, tanto para mim quanto para outras pessoas, talvez tenham a mesma dúvida que você tem. Se você gostou desse vídeo, acha que ajudou você e pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Vai ajudar outras pessoas e também vai me ajudar a passar essa palavra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado das ideias, das dicas e que você tenha percebido o quanto essas dicas podem te ajudar. Era isso que eu queria dizer para você hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.